Ligue agora para nós. Queremos orar por você. E agora, a surpreendente história de Tom Renfrew. Um homem que lutou com a morte e venceu. Vamos assistir. O seu mundo, de repente, desaparece. O mundo que você conhece não existe mais. Esse mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Em 1997, Tom, o marido de Sid Renfrew, um médico respeitoso, foi diagnosticado com a forma mais rara de linfoma, já em seu 4º estágio final. Não lhe deram nenhuma esperança de que seu marido sobreviveria. Não lhe deram nenhuma esperança. Fomos até lá esperando que eles pudessem fazer alguma coisa. Mas ele nos disse que não havia radioterapia, não havia quimioterapia, que não iriam tentar nada. Ele disse, não vamos tocá-lo, leve-o para casa. As coisas rapidamente foram de mal a pior. O médico nos disse naquele dia que se fosse atacado algum órgão importante, provavelmente ele duraria 3 meses. E no dia seguinte, os rins dele foram atacados. Em todos os sentidos práticos, quando você chega a um estágio tão extenso dessa doença, as probabilidades são 0 de que você possa se livrar dela. Bom, eu vi o Dr. Renfrew contrair uma doença debilitante que, progressivamente, consumia a sua vida e a sua saúde, a ponto de eu verdadeiramente esperar ele morrer. O que você irá ver é um vídeo feito em casa de Tom falando semanalmente em sua igreja em Norton, Virgínia. Observem como seu organismo rapidamente deteriora. Suas condições pioravam dia a dia. Eu lutava mentalmente porque estava tão exausta fisicamente. Ele começou a cuspir sangue. Quando isso começou a acontecer, era como se o relógio estivesse fazendo tic-tac. Os médicos dele não acreditavam que ele fosse sobreviver. Ele está atacando o meu corpo há quase 1 ano. Há 1 ano ele está atacando o meu corpo. Hoje é o dia em que você precisa aproveitar para agradecer a Deus pela bênção de estar vivo. Quando você ficar igual a mim, não haverá tempo para isso. Mas talvez a parte de cortar o coração de sua aprovação foram os tumores grotescos que cresceram por todo o seu corpo. Era possível ver os tumores crescendo. Eles começaram do tamanho de uma bolinha de gude, depois como uma bola de golfe e finalmente do tamanho de uma maçã. No pescoço dele, todos tinham muita compaixão dele e ele não podia fazer nada por ele mesmo, nada. O médico não deu nenhuma chance de Tom sobreviver às próximas semanas. Sid se agarrou à única fonte que lhe dava forças e a impulsionava a cada dia, sua fé em Jesus Cristo. E apesar de querer que Jesus Cristo curasse Tom, estava claro que Deus estava a ponto de colocá-la para enfrentar a perda de alguém a quem ela muito amava. Ela sabia que era o fim, mas tinha uma pergunta que a importunava. Deus, onde você está? Onde está você? Você está nos vendo? E você sabe que está. Mas quando passa dia após dia, uma semana, um mês, você pensa, Deus, onde você está? A resposta à pergunta de Sid era que Deus estava bem ali. Queremos mostrar um outro lado da aparentemente inevitável história da morte de Tom Renfrew, e este lado inclui uma pequena congregação da Virgínia que não iria desistir. Eles oraram durante 40 dias e 40 noites. Eles só descansaram 2 dias no fim de semana e voltaram a orar por 40 dias. Eu costumava telefonar dizendo, ele está com dificuldade para respirar, ele está mal, a febre está muito alta, os rins estão falhando, e eles oravam comigo e me apoiavam com a fé. Sid testemunhou a intercessão mais poderosa que já vira. Ele tivera milhares de pacientes e todos estavam orando. Ele era muito conhecido em nossa comunidade. Nós entramos em contato com grupos religiosos, como o Clube 700. Sabíamos que pessoas de todo o mundo estavam orando por nós. E isso nos deu força muitas vezes quando nossas forças estavam decaindo. Num último esforço de resistência a fim de dar a Tom mais algumas semanas, foi aplicada a quimioterapia. Era apenas para prolongar a vida de Tom até o Natal. Mas um milagre aconteceu. Os tumores desapareceram. Sumiram, sem câncer. De vez em quando você vê coisas que não têm uma boa explicação.
Na primeira aplicação de quimioterapia, estivemos obtendo respostas e em poucas horas. Aqueles nódulos linfáticos estavam encolhendo. Eu nunca havia observado uma resposta como aquela. Era uma experiência bem dramática. Eu percebi que o Tom foi curado milagrosamente e que, através da sua fé, Deus operou na vida dele para preservar sua vida, para o bem dele. Depois de 2 semanas, Tom se apresentou em frente da congregação que havia orado para ele enquanto estava em casa. Quero que vocês entendam que isto é um verdadeiro milagre. É isto que vocês estiveram orando. Eu não tenho como pagar, não tenho palavras para expressar o que há dentro do meu coração e o que Deus fez por mim. Vocês estão vendo um verdadeiro milagre de Deus. Poucos meses depois, ele viajou para Israel para ser batizado. Queremos que você veja o Dr. Tom Renfrew hoje. O dia em que Deus me curou, a reação das pessoas à minha volta, da minha esposa, da minha família, de meus amigos, foi de uma alegria exuberante. Eles estavam emocionados, desde os médicos até as pessoas que varrem o chão. Todos se alegraram com o milagre que Deus havia feito. Ninguém sabe melhor do que as pessoas que haviam orado para Deus em nome do Tom. Nós tivemos pessoas que disseram, sabe, Deus me acordou às 2 da manhã e não acreditei. E mandou que eu orasse pelo Dr. Renfrew e eu orei por 1 hora e voltei a dormir. Um outro afirmou, eu sei por que você foi dormir. Porque ele me acordou às 3 da manhã e mandou que eu orasse por Tom Renfrew. Isso mudou completamente a minha vida. Sou uma pessoa diferente, sou uma cristã diferente. Sou completamente diferente, toda a minha vida é diferente. Hoje agradecemos a Deus por Ele ter feito essa coisa milagrosa. Porque cremos e temos fé. E somos o povo dele. E nós o amamos. Se eu não tivesse convivido com ele, o que ele passou durante meses, eu estive com ele durante meses e com a Cid. E então, quando minhas filhas foram diagnosticadas com câncer, e as 2 filhas, eu tive a confiança de saber que elas seriam amparadas, de que Deus iria curá-las, porque eu vi o que Deus fez por ele. Uma das poucas coisas que chega ao paraíso antes de você são suas palavras. Para alcançar os ouvidos de Deus dentro da sala do trono do paraíso, Deus ouve as nossas preces e a força da oração é o que aciona Deus. É o que Ele espera que façamos, que clamemos por Ele, que não apenas reclamemos por nossas necessidades, mas clamemos cultuando, clamemos agradecendo, dizendo a Deus que Ele é Deus e de que cremos nele e o amamos. É maravilhoso quando ouvimos histórias como esta. Deus se movendo através das pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu quando as pessoas começaram a orar pela vida do Dr. Tom. Deus é soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode tudo, mas é lindo ver como ele tem prazer em caminhar em parceria com o homem, estendendo compaixão a todos que necessitam. Quando oramos por alguém levando a Deus os motivos de outros, como se fossem os nossos, capturamos o coração de Deus e atraímos o seu olhar. Mas não são as boas obras que irão nos salvar, e a própria Bíblia ensina isso. Não por obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça de Deus através de Jesus, o seu Filho. Mas o fato é que todo aquele que realmente foi feito nova criatura em Jesus, a cada dia vai se tornando mais parecido com Ele. Mais compassivo, mais solidário, mais amoroso, mais paciente, mais agradecido, mais humilde, mais santo. E quando nos tornamos mais parecidos com Jesus, há sinais que também nos seguem. Os sinais de amor e de justiça dele começam a permear o nosso ser e as pessoas com as quais convivemos são atingidas pelas mudanças de Deus em nosso caráter. Que tal você se tornar um agente de transformação? Para transformar, você precisa ser transformado. E para ser transformado, você precisa abrir o seu coração para receber o toque de Deus. Se for o que você deseja, ore a Deus agora comigo. Ó Deus, eu preciso do teu toque.
Eu preciso ser transformado para transformar. Por isso eu abro agora o meu coração, a minha vida, e te peço, Senhor, vem morar em mim e faça a diferença em todas as áreas da minha vida. Eu te entrego o absoluto controle de toda a minha vida, de todos os meus dias, em nome de Jesus. Amém. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Ele nos ama. Procure conhecê-lo mais, leia a Bíblia, ore, converse com Ele e desenvolva um relacionamento de verdade com o seu Criador. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de